no livro de Romanos, no seu capítulo 12, versículo 1. Glória seja dada ao nome santo do Senhor, que é poderoso. Quantos irmãos procuram o texto bíblico, eu quero nomear o tema desse estudo aqui nesta noite com o seguinte tema: culto racional. Ou seja, nós iremos estar aprendendo nessa noite que de fato é um culto racional voltado para Deus, como nós devemos prestar um culto racional a Deus mediante o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Amém, meus irmãos? Encontrados, diga amém. Amém. Salmos 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da tua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entraria o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Romanos capítulo 12, primeiro diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Podemos assentar, adorando ao nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, conforme eu disse aqui, o tema desse estudo nessa noite é mediante culto racional prestado ao nosso Deus. Como oferecemos um culto racional a Deus. Mas para nós podermos dar início a esse estudo bíblico nessa noite, para nós introduzir aqui esse estudo, nós precisamos um pouco entender sobre esta palavra racional, que é a palavra-chave do estudo nessa noite. A palavra racional, ela vem do original grego, que é chamado pela palavra rationalis, ou seja, não está no singular de uma pessoa só, está no plural, e é usada para descrever alguém que é dotado e faz uso da razão, que raciocina, que é racional, que é razoável, que está conforme a razão. Exemplo, pega-se uma pessoa, por exemplo, que tem um entendimento de alguma coisa, entendimento de um lugar, entendimento de uma outra pessoa. Logo quando essa pessoa ela tem um entendimento, essa pessoa vai começar a pensar, vai começar agora a raciocinar em cima dessa ideia que essa pessoa teve. Ao essa pessoa começar a raciocinar, logo ele vai agir conforme a razão. Ou seja, para me chegar na razão, eu preciso pensar em algo. Depois que eu pense em algo, eu agora vou raciocinar. Depois que eu raciocino, chego à conclusão, agora eu vou ter a razão. Ou seja, eu vou agir em cima da razão, daquilo que eu pensei, daquilo que raciocinei, aonde eu tirei a conclusão para me chegar no estado razoável. Ou seja, isto é ser racional. Nós que aqui estamos entendemos. Eu me lembro, quando eu estudava ainda no ensino fundamental, se eu não me engano, na matéria de ciência, na terceira, quarta série, o professor ensinou isso, na matéria de ciência. Olha, nós que somos seres humanos, nós somos racionais. Por quê? Porque nós temos um intelecto de pensar, raciocinar e chegar à conclusão de agir pela razão. Ao contrário, irmãos, por exemplo, de um animal. O animal, nós sabemos que é um ser vivo, porém, ele é irracional, porque ele não tem o intelecto de raciocinar, de pensar, ele não tem como chegar à razão. Certo? Só para os irmãos entenderem um pouco o que é ser a palavra racional, ou seja, o intelecto daquilo que você pensa, daquilo que você raciocina, para você compreender sobre a palavra racional. Meus irmãos, olhando para a Bíblia Sagrada agora, no livro de Romanos, no seu capítulo 12, nós vamos ver que Paulo está agora aconselhando a igreja que está em Roma,
O apóstolo Paulo agora ele está chamando a atenção da igreja de Roma. A primeira palavra que Paulo vai expressar, que Paulo vai falar é rogo-vos. Se a gente olhar na Bíblia Sagrada, a gente não é comum ver Paulo usando essa expressão. Quando a gente olha essa palavra, a gente vai ver que tem um peso. Paulo está ali, ele está chamando a atenção. Paulo ele está fazendo um apelo para aquela igreja que está em Roma. Ou seja, quem sabe aquela igreja está vivendo em uma fase rebelde. Quem sabe esta igreja ela está vivendo contra os princípios de Deus, já perdeu os valores. Ou seja, Paulo aqui ele está enfatizando. Ele está dizendo: eu rogo-vos, irmãos. Rogo-vos o que, apóstolo Paulo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando Paulo vai falar bem assim, pela compaixão de Deus, se a gente ler em outras Bíblias, em outras Bíblias com outras versões, a gente vai ver essa palavra escrita como pelas misericórdias. Em umas traduções vai estar dizendo rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Em outras vai estar dizendo rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Mas qual que é a diferença de compaixão ou misericórdias? Se a gente olhar ao pé da letra aqui na palavra do Senhor, no contexto, quando Jesus está falando, ou quando algum pregador, algum missionário, algum apóstolo está trazendo para a igreja, no sentido final ela vai trazer quase o mesmo sentido, que é sobre a bondade de Deus para com as nossas vidas. Mas se nós mergulhar um pouquinho mais e começar a pesquisar, para tentar entender uma diferença, a gente pode perceber uma pequena diferença. Qual que é? Quando fala pela compaixão, é quando, por exemplo, Jesus ele está sentindo a dor que o próximo está sentindo. É quando, por exemplo, Jesus ele vai olhar, por exemplo, a viúva de Naim. Quando Jesus está indo ao centurião ali para curar o seu servo, que está à beira da morte, morrendo, a Bíblia vai falar que existe uma mulher ali, uma viúva de Naim, que está sepultando o seu filho. E Jesus vai olhar para aquela mulher, que a Bíblia vai dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão com aquela mulher. Por quê? Porque Jesus sentiu a dor daquela mulher. Compaixão é nesse sentido, irmãos. É quando alguém sente a dor do próximo. Ou seja, Jesus sentiu a dor daquela mulher, por isso Jesus foi até ela e falou: não chore. Jesus tocou no esquife, o milagre aconteceu, o menino ressuscitou e grande foi a obra e o milagre que o Senhor operava naquele momento. Se a gente olhar em outras contradições, se a gente olhar em outras passagens, a gente vai ver, por exemplo, o cego Bartimeu, o cego de Jericó. A Bíblia fala que aquele cego, ele vivia à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola e pedindo por socorro e ajuda. Ninguém dava crédito para aquele homem. Mas quando Jesus está passando, por ele ouvir falar que Jesus estava passando, logo ele vai clamar e vai dizer o quê? Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Ou seja, quando fala em misericórdia, é quando Jesus vai pegar a pessoa e vai tirar da miséria. Compreende? Há uma pequena diferença aqui, mas se a gente for somar na totalidade, ela quer trazer a bondade de Deus para com as nossas vidas e está operando. Então aqui o apóstolo Paulo ele está enfatizando, o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção da igreja que está em Roma. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Quando fala que apresenteis o vosso corpo, logo nós temos o entendimento, meus irmãos, que o nosso corpo, ele é o quê? Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, ele é um instrumento de Deus. Se o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus, se o nosso corpo, ele é um instrumento de Deus, o que nós temos que fazer? Apresentar a Ele uma forma de sacrifício. Apresentar a Ele uma forma de reluz. Isso é uma forma de que? De nós carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Quando nós estamos separando das coisas deste mundo, nós estamos nos sacrificando para Deus. E Paulo está enfatizando, Paulo está chamando a atenção desta igreja de Roma, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem sabe Paulo está querendo trazer a memória para essas pessoas dessa igreja de Roma. Lembra do sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz por nós? Lembra da crucificação? Ele já derramou, ele já fez o seu sacrifício por nós. E a gente, o que nós temos feito para Deus? Quem sabe o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está lembrando na época do judaísmo, desde a época lá de Moisés, quando antigamente já existia o sacrifício. Qual que era o sacrifício antigamente?
Nós temos entendimento que antigamente as pessoas, para alcançar a misericórdia de Deus, para alcançar o perdão de Deus, essas pessoas antigamente, eles tinham que pegar o seu melhor animal que eles tinham, o animal mais valioso que eles tinham, levar até o sumo sacerdote da época. O sumo sacerdote pega esse animal, crucifica esse animal, derrama o sangue desse animal, leva até o holocausto. Aí quando vai queimar aquele animal, aquela fumaça que está subindo em forma de um sacrifício, chega até as narinas de Deus como cheiro suave. Ou seja, Deus está recebendo esse sacrifício como um cheiro suave e libera misericórdia, libera perdão para aqueles que estão precisando de um perdão pelo seu pecado. Já existia um sacrifício antigamente, isso é desde antigamente, mas quando Paulo está trazendo para a igreja de Roma, aqui em Romanos, não é esse sacrifício, irmãos, de pegar um animal e derramar o sangue, não é esse sacrifício de ter que matar, crucificar, derramar o sangue. O sacrifício que Paulo está querendo dizer aqui é que vocês devem apresentar a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo. Quando fala em apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, não é pegar um animal e matar, não é derramar mais sangue, porque isso é lá no passado. Qual que é o sacrifício hoje? É nós consagrarmos a Deus, para nós apresentarmos a Deus o nosso corpo em um sentido de sacrifício a Deus, irmão. É nós estarmos consagrando ao Senhor, é nós estarmos fazendo de tudo para separar das coisas deste mundo. Nós entendemos que o que faz a separação entre o homem e Deus é o pecado. Então não tem como eu viver na prática deste mundo, não tem como eu andar conforme o mundo anda e querer agradar a Deus. Para agradar a Deus eu preciso me consagrar, eu preciso me separar, me santificar para Deus, para que Deus possa estar operando na minha e na sua vida, meus irmãos. Glória seja dada a Deus. Quando eu estava estudando essa palavra ardeu no meu coração. Quando o presbítero Giovanni me fez o convite, eu falei: o que eu vou ministrar? Qual o estudo? E quando eu comecei a ler, pesquisar, logo Deus tocou. Quando eu comecei a ler isso aqui, irmão, nessa passagem do apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 12, isso ardeu no meu coração, porque nós precisamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Nós precisamos trazer isso para dentro da nossa igreja, que nós precisamos cada dia mais estar nos consagrando perante o Senhor. Não tem como nós agradarmos a Deus se andarmos conforme o mundo. Nós sabemos que nós estamos chegando em uma época festiva, a cultura mudando, que é a época do carnaval, feriado de carnaval, aonde a gente vê, a gente sabe que muitas pessoas estão se prostituindo, muitas pessoas estão procurando para estar se satisfazendo o seu ego, os desejos da sua carne, querer pecar contra o Senhor. E nós sabemos que nós não devemos andar como este mundo anda. Nós temos que fazer totalmente diferente. Culto racional a Deus é isso, irmão. É você procurar estar se santificando, é você procurar estar andando não da forma que o mundo anda, mas da forma diferente que agrada ao Senhor. E para agradar a Deus, temos que estar nos santificando, temos que estar nos consagrando perante ao Senhor, meus irmãos. Quando fala culto racional a Deus aqui, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando fala-se culto racional, meus irmãos, não é um culto racional somente prestado dentro da igreja, não é um culto racional somente dentro de um espaço geográfico como esse, entre quatro paredes. Como o apóstolo Paulo está falando aqui, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está querendo dizer: na sua casa você deve prestar um culto racional a Deus. No seu trabalho você deve prestar um culto racional a Deus. Aonde você estiver, no seu trabalho, na faculdade, na rua, quando você estiver andando, você deve prestar um culto racional a Deus. E como que é esse culto racional a Deus? É com o seu exemplo, é com o seu modo de andar, é com o seu modo de agir, é como você fala, é como você passa na rua, as pessoas veem, as pessoas têm que ver, você tem que ver uma luz e tem que ver que você é uma pessoa transformada em Cristo Jesus, que você não anda como este mundo anda, mas você anda ao contrário deste mundo, porque o versículo 2 aqui vai falar também: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para mim, não me conformar com este mundo, eu não tenho que andar como este mundo anda, eu tenho que andar na contramão, eu tenho que andar ao contrário deste mundo. Se esse mundo está andando em um ato pecaminoso, logo eu tenho que andar na contramão, que é o quê? Me separando para Deus.
Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluias. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Salmos no capítulo 24 vai falar aqui acerca de um versículo que para muitos é uma passagem, é um texto que é um texto muito temático entre os estudiosos, entre os teólogos, que falam que essa passagem aqui vai falar sobre a chegada da Arca da Aliança em Jerusalém. Vou ler aqui somente o 3, 4 e 5 e vamos tentar observar e entender o que eu vou querer dizer aqui nesta noite. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Meus irmãos, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta que está fazendo para nós, é uma reflexão. O 3 está fazendo uma pergunta, aí o 4 vai responder: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Para muitos escritores, para muitos estudiosos, vão falar que esse texto aqui é a chegada da Arca da Aliança na cidade de Davi, que era Jerusalém. Lembra quando a Arca da Aliança foi levada na época do julgamento de Eli pelos pecados dos teus filhos, Ofni e Finé? A Arca da Aliança vai ficar fora de Jerusalém por mais de 20 anos. Quando Davi ele exerce a função de rei, a primeira coisa que ele vai falar: eu não posso governar Israel sem a glória de Deus, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença e a glória de Deus. Davi ele vai falar: eu não posso governar Jerusalém sem a presença de Deus. Então ele vai pensar o quê? Vamos buscar a Arca da Aliança. Quando ele vai lá e chama os teus exércitos, chama os seus melhores soldados para ir em busca da Arca da Aliança, vai acontecer um acontecimento muito histórico, que quando a arca está chegando perto da cidade de Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada, que a arca vai tombar ali, talvez os bois ali que estão carregando a arca tropeçam, passam em buraco, e Uzá, que é um dos servos de Davi, com a sua boa intenção, ele vai querer segurar a Arca da Aliança, para a Arca da Aliança não cair. Mas segundo a palavra de Deus, Uzá não era levita, não era uma pessoa separada para poder fazer essa função. O que acontece? Deus vai ali agora, consome na hora Uzá, mata Uzá. A Bíblia fala que racha ele no meio. Então Davi ele vai ficar triste nesse momento. Davi vai entristecer o seu coração e vai pensar: eu não posso chegar em Jerusalém com a Arca da Aliança, e os pais, as famílias de Uzá, como eles vão me receber se eu chegar lá sem Uzá? Então Davi tem uma ideia: eu vou deixar na casa de Obed-edom a Arca da Aliança. Só que Davi, quando deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-edom, a arca vai ficar por cerca de 3 meses. A Bíblia vai dizer que Obed-edom, a casa de Obed-edom, vai começar a prosperar, tudo vai começar a dar certo, eles vão começar a se enriquecer, porque a presença de Deus está ali, porque a glória de Deus está ali. Então eles vão falar para Davi: Davi, olha, você não trouxe a Arca da Aliança até nós, você deixou na casa de Obed-edom, agora Obed-edom está prosperando, Obed-edom está enriquecendo. O que Davi faz? Agora ele vai fazer o certo, vai convocar os levitas que são separados para trazer a arca, vai e traz a arca para Jerusalém. E muitos estudiosos, escritores, quando está lendo esse Salmo 24, eles estão salteando de alegria e estão dizendo que é porque a arca está chegando em Jerusalém. Só que eu entendo, meu particular, que não é exatamente assim. Eu entendo que esse Salmo 24 está sendo cantado é quando Cristo está entrando no seu santo lugar. Cristo, ao terceiro dia, depois dele ressuscitar, Cristo está subindo para o teu santo lugar. E os anjos ali agora não começam de princípio reconhecer Jesus. Então eles começam agora um a perguntar ao outro. Eles vão perguntar: quem é este Rei da Glória? A outra vai falar: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí ele vai dizer: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. É aqui que eu entendi. Não quer dizer nada com Jerusalém, porque se fosse Jerusalém, estaria escrito aqui: levantai, ó portas de Jerusalém. Não está falando portas de Jerusalém, está falando portas eternas. Portas eternas que a gente entende é o céu, irmão. Jesus está subindo.
de volta, e os anjos estão reconhecendo que Jesus está retornando para a casa do Pai, para estar à presença do seu Pai. E como que é que nós vamos subir a este monte de Sião, exemplificando como Jesus subiu? Como? Limpos de mão, puros de coração. Glória seja dada a Deus. Deus seja poderoso, Deus seja engrandecido, Deus seja louvado, aleluia, glórias a Deus. Aquele que é limpo e puro de coração está livre dos pecados cometidos. As mãos limpas, irmão, representam aquilo que você faz. Mãos limpas representam aquilo que você faz, mas puro de coração representa aquilo que você é. William, não entendi isso aí, esse mistério. Você poderia me explicar, por gentileza? É claro que eu explico. Não é todo que eu anotei, não sou bobo. Porque não dá para decorar todos os trechos. Em pouco tempo eu consegui resumir o estudo. Então os irmãos até me perdoam que às vezes eu estou lendo aqui, é porque não deu tempo mesmo de memorizar. Mas a gente vai falando aqui. Quando fala, só um minutinho. O que significa mãos limpas? Ter mãos limpas significa viver de maneira justa, sem praticar ações erradas, pecaminosas ou desonestas. A Bíblia não representa as atitudes que você faz, as ações das pessoas. Se alguém tem mãos limpas, isso significa que não está envolvido com violência, corrupção ou injustiça. Ou seja, é as suas atitudes, é aquilo que você pratica, é as suas ações. Isso é mão limpa. E o que é puro de coração? Puro de coração é você ter a sua intenção sincera diante de Deus. Oh glórias! Você agir corretamente diante de Deus. Um coração culto na Bíblia. A cultura bíblica representa os pensamentos, sentimentos, desejos mais profundos de uma pessoa. Ou seja, um coração puro não tem maldade, não tem hipocrisia, não tem falsidade, mas busca a Deus com verdade e amor. Isso é você ter um coração puro perante o Senhor. É aquilo que você é, quando você verdadeiramente, lá no seu interior, você tem um sentimento real para com Deus. Quando você tem um sentimento real para cooperar com a presença de Deus. Você não vem à igreja só para demonstrar para o pastor, para os líderes. Não, eu vou na igreja porque eu adoro o Senhor. Eu vou na igreja porque eu sigo o Senhor com alegria. Porque eu sei que o Senhor é aquele que pode fazer muito mais daquilo que eu penso, muito mais daquilo que eu imagino, muito mais daquilo que eu preciso para o Senhor. Puro de coração, é um coração sincero, voltado para Deus. É quando as pessoas olham para você e vê a luz dentro de você, vê uma sinceridade, irmão. Vê ali vai realmente um servo fiel, temente ao Senhor. Ali verdadeiramente vai um servo que não dá calote nos outros, que não engana os outros, que não vive na ganância, que não vive na mentira. É uma pessoa exemplar. Esse é o homem de Deus com o coração puro, voltado para o Senhor. Aleluia. Quando nós falamos sobre culto racional, meus irmãos, há uma diferença entre culto racional a Deus e o culto racional a Deus prestado na igreja. Quando fala em culto racional, tem que ser a sua vida com Deus como um todo. Não é somente aqui dentro da igreja, como eu disse no começo. Não é somente dentro de um espaço geográfico, dentro de 4 paredes. É como você age lá fora, na rua, no trabalho, na sua casa. Isso é um culto racional para Deus. Embora nós precisamos ter um endereço, nós precisamos ter uma casa congregacional para nós demonstrarmos para as pessoas, exemplificar para as pessoas aonde nós adoramos a Deus, aonde nós atributamos a Deus a honra, a glória, o louvor, aonde eu tenho endereço. Aqui o presbítero Júnior, as pessoas têm que olhar para o presbítero Júnior e falar: o presbítero Júnior serve ao Senhor na igreja ali, a Assembleia de Deus do bairro Aparecido, o pastor Jardim Vidal, é um homem de Deus, um homem de oração, está nos trabalhos, está nas terças, na quinta, no domingo, está nas reuniões. Isso é cultuar a Deus racionalmente na igreja. Mas verdadeiramente, o culto racional a Deus não é somente dentro da igreja, é dentro de casa, onde nós estamos. Aonde nós estamos, irmãos, nós temos que estar sempre reverenciando, sempre dar bons testemunhos, sempre estar exemplando na presença do Senhor. Isso é um culto racional a Deus e um culto na igreja racionalmente. Voltado para o culto na igreja racionalmente, a gente precisa entender alguns pontos. Para nós prestar um culto
verdadeiro, um culto por completo, um culto com excelência dentro da igreja. Agora, dentro da igreja, percebe que a diferença? Culto racional no todo, por você ser o exemplo diante de Deus, aonde você esteja, e ter um culto racional a Deus na igreja, que é onde você participa dos trabalhos. Olhando para o culto racional na igreja, nós precisamos ter o quê? Ordens, seguir regras, ter decência, para que nós possamos melhorar os nossos cultos perante o Senhor. Precisamos do quê, irmãos? Da liturgia. Eu lembro quando nós estávamos passando pelo discipulado, pelo pastor Geraldo Bertani, pelo pastor Cecinho, isso foi muito nos ensinado sobre a liturgia do culto. Nós precisamos entender que no culto tem que ter regras, no culto tem que ter decência e ordem, para que o Senhor possa operar em nosso meio. Até porque para Deus não pode ser feito nada de qualquer maneira. Até porque para Deus tudo tem que ser feito com decência e ordem na casa do Senhor. Desde o primeiro momento que a pessoa pega o microfone, tem o momento da leitura, introdutória da palavra, tem os louvores, tem as oportunidades que são distribuídas para alguém que quer testemunhar, para alguém que quer falar alguma coisa, né? Para ter um momento da colheita das ofertas, também é bíblico, os dias das ofertas. Também tem um momento da pregação, que é o ponto, a chave mais importante do culto, a hora da pregação. Tem a parte do apelo, tem a parte da bênção apostólica. Ou seja, isso é um culto inteligente, isso é um culto racional a Deus dentro da igreja, que não pode perder o controle, não pode perder as regras, não pode perder a decência e ordem para Deus dentro da casa do Senhor. Isso é um culto inteligente, isso é um culto racional a Deus na igreja. Meus irmãos, vocês sabiam que quando a gente faz um culto racional a Deus dentro da igreja, com decência e ordem, com regras, tudo certinho, sabia que um culto bem prestado a Deus dentro da igreja pode mudar a vida de uma pessoa que entra dentro dessas portas? Eu costumo dizer que tem muita gente que tem regras, tem pensamentos que pensam bem assim: eu vou à igreja porque eu vou lá porque receber um milagre, eu vou ao culto à igreja porque eu vou lá porque eu vou receber uma bênção. Eu não estou dizendo que é errado você ter esse tipo de pensamento. Eu vou na igreja porque eu vou receber uma bênção. Você pode vir ao culto, a participar dos trabalhos, campanha, campanha de libertação, a quinta da vitória, com o pensamento de querer receber de Deus. Mas o seu principal intuito, o seu principal objetivo tem que vir para entregar o melhor para Deus, entregar a sua melhor adoração, entregar o seu melhor louvor, entregar a sua melhor oferta, entregar o seu bom testemunho para aumentar a fé do próximo que está lá fora. Isso é o verdadeiro culto racional a Deus, quando você vem para entregar, meus irmãos. Eu vou ler um pequeno texto aqui que eu grifei também. Gostaria que alguém aí abrisse a Bíblia enquanto eu estarei lendo, no livro do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, 24, e logo após também Efésios, capítulo 1, versículo 4, para os irmãos terem um entendimento melhor disso que eu estou falando. Vou estar lendo aqui e logo após alguns dos irmãos leem para mim, por gentileza. Aleluia. João capítulo 1, versículo 4. Na verdade é o 3 e o 4. João capítulo 1, versículo 3 e 4. E logo após Efésios 1. Não, melhor dizendo, desculpa. João capítulo 4, versículo 23 e 24. E depois Efésios capítulo 1, versículo 4. Amém? Vou estar lendo aqui primeiro, depois eu vou pedir para alguns dos irmãos lerem. O culto a Deus. Basicamente, o culto a Deus é um momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus numa igreja local. Foi como eu falei, embora os cristãos entendam teológica e doutrinariamente que a adoração não mais está restrita à área geográfica. Desde os primórdios, nós reunimos num lugar visível para cultuar a Deus e cumprir as suas duas ordenanças do nosso Senhor, que é o batismo e a ceia do Senhor. Nesse momento, entendemos que Deus encontra conosco em culto, pois louvamos, intercedemos e esperamos Ele, que fala conosco por meio da exposição da palavra. Ou seja, aqui está falando, então não é basicamente dentro de um espaço geográfico o culto racional a Deus,
Mas, claro, temos que ter um momento de cultuar a Deus, até para nós demonstrar e pregar o Evangelho para as pessoas virem até nós e receber a palavra de Deus. Só uma coisa interessante, quando eu falo que, por exemplo, nós temos que vir ao culto, prestar um culto racional na igreja, para entregar para o Senhor, eu falo isso, meus irmãos, para nós que somos servos já antigos, para nós que somos cristãos já arraizados. Eu, por exemplo, tenho 34 anos de idade, louvo a Deus por isso. Nasci, fui criado aqui no berço evangélico dessa igreja, para a honra e para a glória do Senhor. Estou aprendendo, estou estudando a palavra de Deus, e eu sei que Deus tem feito coisas grandes em nossas vidas, mas eu entendo que quando eu venho para a igreja, eu tenho que vir para entregar para o Senhor. É claro que eu peço, mas o seu pedido tem que começar dentro da sua casa. Você dentro da sua casa, Deus também pode te dar a sua vitória. Por isso que o seu culto verdadeiro, racional, não é somente dentro da igreja, mas é onde você estiver. Você tem que estar prestando um culto racional ao Senhor. Glórias a Deus. Porque, irmãos, quando você verdadeiramente entrega o seu culto racional ao Senhor, você já vem com a sua bênção já recebida. Você não vem aqui para receber, você já recebeu a sua bênção há muito tempo. Você vem aqui para agradecer. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Versículo 23, capítulo 4 do Evangelho de João 3, 23, 24. João 4, 23 e 24. Versículo 23 vai dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa o que, irmãos? Que o que o adora em espírito e em verdade. Você não adora a Deus somente para demonstrar para o seu irmão que você está adorando, não, porque você está com sinceridade no seu interior perante a Deus, que você está aqui porque eu preciso adorar em espírito e em verdade. Porque quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu sei que as bênçãos vão me alcançar, eu sei que eu vou receber algo a mais de Deus sobre a minha vida celestial. Alguém pode ler Efésios capítulo 1, versículo 4? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 4? Efésios 1 e 4. Glórias a Deus, aleluia. Eu acho que a minha está diferente. A minha está assim: bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, é o 3, né? Desculpa, é o 3. Eu coloquei errado aqui. Efésios 1, 3, né? Isso. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, Deus já nos abençoou com as coisas celestiais. Você não vem aqui para receber a bênção, Deus já entregou a bênção na tua mão, irmão. Talvez você não está vendo, não está contemplando com o seu olhar humano, talvez, com o seu olhar físico, com o seu olhar material, mas a bênção Deus já entregou na sua vida. Quem sabe Deus está te livrando, quem sabe Deus já tem abrindo grandes portas para você, quem sabe Deus está fazendo grandes coisas para você que você não tem percebido. A bênção de Deus já foi entregue sobre a sua vida. Agora é nós que temos que vir para cá e entregar a nossa verdadeira adoração ao Senhor. Glórias a Deus. Eu não digo isso talvez para um novo convertido, para alguém que está iniciando, alguém talvez que está afastado, né, que está com a fé fraca, que está começando. Essas pessoas vêm para receber algo de Deus, vêm para receber uma boa palavra, vêm para receber e ouvir um bom louvor, vêm para receber um bom testemunho. Essas pessoas sim vêm para receber, mas nós que já somos arraizados na presença do Senhor, nós temos que ter um entendimento. Nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para entregar. Nós viemos aqui para tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque só a Ele que merece e é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. É por isso que eu falo, a importância da liturgia no culto é isso. Quando a gente faz uma coisa voltada para um trabalho bem feito para Deus, aqui na igreja, através dos cultos, pode mudar a vida de um visitante
visitante que está entrando aqui dentro, pode mudar a vida de uma pessoa que veio e verdadeiramente quer ouvir a palavra de Deus, e quer ouvir a palavra de Deus bem pregada, quer ouvir um louvor bem cantado, quer ouvir alguém que tem uma oportunidade, que fala bem, que prega bem, que canta bem, alguém que toque bem. Isso é prestar um culto racional a Deus na igreja, prestar um culto a Deus com inteligência. Irmão, nós não temos que vir aqui e prestar um culto de qualquer jeito. Eu não posso de maneira alguma pegar esse microfone e querer pregar e falar qualquer coisa que vem na minha mente. Eu não posso querer cantar um louvor todo desafinado, todo errado. Para Deus tem que ser o melhor, irmãos. Para Deus tem que ser com decência. Não podemos entregar a Deus de qualquer jeito. Temos que entregar o nosso melhor para Deus. E assim eu sei que Deus vai nos abençoando. Assim eu creio que Deus vai cada vez mais nos capacitando, quando nós verdadeiramente estamos buscando ao Senhor. Como Isaías vai falar no seu capítulo 43: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. É tempo de nós estarmos buscando o Senhor, é tempo de nós estarmos nos consagrando ao Senhor, é tempo que o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Mas vai chegar um dia a qual essa oportunidade não vai ter mais. Vai chegar um dia a qual não vai ter mais sentido querer buscar, porque eu creio que nós já estaremos com Ele nos ares, porque eu creio que nós já estaremos com Ele no lugar santo e perfeito para o Senhor. Deus seja louvado, Deus seja bendito. Então por isso eu creio que no Salmo 24 não é a Arca da Aliança que está voltando para Jerusalém, mas eu creio que é um Cristo ressurreto que está subindo, que está voltando para a casa do Pai. E eles estão dizendo: levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas, levantai-vos. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que nós possamos pegar o exemplo de Cristo, que veio aqui neste mundo como mãos puro de coração, limpas de mãos. Nós possamos cada vez mais estar nos apresentando diante de Deus com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes santificadas, porque eu creio que quando nós estamos com a sinceridade diante do Senhor, buscando a santidade perante o Senhor estará nos usando para fazer a sua obra e estará fazendo grandes coisas sobre a nossa vida. Meus irmãos, você que ainda está cedo, mas eu confesso que eu não tenho mais o que falar. Já é 8h36, eu creio que até aqui os irmãos tenham tido um entendimento daquilo que eu pude passar para os irmãos. Confesso para os irmãos que eu estou bastante nervoso por ser a minha primeira vez, e às vezes falta a palavra, ou vai embora o raciocínio, vai embora aquele pensamento, aquela coisa que a gente às vezes monta bem feito em casa, às vezes foge pelo nervosismo. Mas eu creio que os irmãos podem ter entendido que o culto racional a Deus não é somente quando vocês vêm aqui para dentro da igreja. Verdadeiramente, o culto racional a Deus começa dentro da sua casa. Aonde você estiver, você tem que estar prestando um culto verdadeiramente racional a Deus. E quando estiver dentro da casa, tem que prestar um culto racional a Deus com inteligência. Com inteligência como? Dando o seu melhor, com decência e ordem, respeitando as partes liturgistas da igreja e respeitando as hierarquias, e deixar que Deus opera sobre as nossas vidas. Assim eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero chamar aqui, pastor, quer comentar alguma coisa? Pastor, é o seguinte: o Espírito Santo te conduziu da melhor forma, sim, amém, segundo querer e a vontade dele. Glória a Deus. Tranquilo, que Deus deu para você, vai receber. Amém. Amém. Então eu quero que os irmãos colocassem os pés para nós estarmos orando. Eu quero chamar aqui o pastor Geraldo Bertanha. Glória a Deus.